olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema de psique. Oh, que bom a gente falar de psique, né? E é muito bom a gente falar exatamente nesse instante do mundo, do planeta, em que acho que está acontecendo coisas com as pessoas que, quer queira elas ou não, acontece. Não tem opção. Eu não posso deixar, por exemplo, de sentir o que está aí vindo para mim, pô. Não tem jeito. Eu vivo num planeta, somos todos um, o que vem para um, vem para todos. Cada um absorve isso aí do jeito que lhe como é que se diz, inteligível, digamos assim. E hoje eu trago alguém que lida com isso e que pode explicar as minhas questões, né? Vou fazer as questões, como eu sempre faço, questões de leigo, né? E deixo para o profissional da área poder responder. Então, eu trago aqui a querida amiga e irmã Mônica Belotto, que ela é psicanalista e faça a sua descrição. Como é que você está, Mônica? Tudo bem? Olá, Grego, prazer, muito obrigada novamente por me convidar para vir aqui no seu programa. Eu sou advogada, eu sou psicanalista e estou graduando em psicologia forense e tentando entender a conduta do homem médio na sociedade, mais um pouquinho, né? E o que eu tenho para te falar? Vai. A tua proposta para mim. Não, então a tua proposta é seguinte, sobre... Deixa eu abrir aqui, aí eu deixo a bola para você. O que está acontecendo? Eu posso falar então, por mim, né? Eu não consigo sentir pelos outros, então eu estou falando por mim. A gente percebe que hoje, aquela história que se falava, é muito... Maionese, toda maionese tem fundamentação, porque tem ovo, pode ter ovo podre, mas não interessa. Então, sempre se falava assim de separar joio do trigo, as pessoas não vão mais poder esconder como elas são verdadeiramente, elas vão se parecer tudo isso aqui, e isso é perceptível, como eu disse no começo, no solo aqui, quer queira ou quer não, está acontecendo com todo mundo. Tem gente que nem sabe o que está acontecendo, está mais perdido do que não sei o quê. E eu percebo que esse conflito é o confronto que eu dei o título para esse nosso papo de hoje, confrontando a si mesmo, porque é um confronto. Eu vivo me confrontando, além de falar sozinho, que é uma prática que eu gosto muito, né? Eu me ouço, aprendo comigo, eu estou me confrontando, porque tem coisas que eu não aceito mais, que eram minhas. Veja só, vocês devem entender o que eu estou falando. Eu, dentro de mim, que nem a história dos dois lobos, que falam que você tem dois lobos dentro, né? Então, tem alguém se enfrentando aqui. É eu comigo. E isso aí não é fácil. Não é fácil, porque você fica... Às vezes você ri, às vezes você fica doido da vida. Então, é isso. Como... Claro que nem todo mundo vai procurar um profissional da área para saber o que está acontecendo com ele. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é dar uma ferramentazinha para as pessoas sentirem e depois discernirem e fazer o que elas bem entender, ou procurar um profissional, ou fazer uma autoavaliação e aí seguir em frente. Então, eu não sei se você está passando pelo que eu estou passando, né? E sinto que os outros também estão passando, porque você vê os resquícios em termos de... Cada um reage da sua forma. Violência, tristeza, depressão, N coisas. Então, e isso a gente precisa se ajudar e precisa de ajuda. Então é isso. Agora, já que eu apitei o jogo agora, dei início à partida, passo a bola para você. Vai lá, divirta-se. Eu me alonguei, Grego. Né? Então, novamente, prazer estar aqui. Não, eu estou te ouvindo e compactua aí da sua opinião, né, sobre o que acontece. Então, é o seguinte, acho, Grego, a gente pode procurar essa resposta em diversas fontes, né?
Então, o mais comum é o pessoal procurar em fontes místicas, em meditação, yoga, sempre procurar uma resposta de quem é o seu dragão do umbral, né? O que é aquilo que de ruim pula em você? Então, existe um conceito no direito, e eu vou trazer isso para você, que é o conceito do homem médio. Quando você vai viver em sociedade, quando você constitui uma sociedade, você vai criar normas de conduta, Tá travando a tua voz aí, ó. né? Então, por exemplo, olha, você não pode fazer barulho, só vai até as 10 da noite. Como é que se deu isso? Então, você resolve isso estatisticamente. Você pega 10 homens, entre os 10 homens, 8 dormem entre 9h30 e 10 horas da noite. Qualquer idade. Não. Qualquer idade. Então, é conveniente que... Qualquer idade. É conveniente para que 8 homens se interrompa o barulho até as 10 horas da noite. Para 2, não. E esses 2 que, de repente, são notívagos e gostam de fazer barulho à noite, como é que fica? Né? E aí, eu coloco para julgar esses 2 homens que gostam de fazer barulho à noite. Aí eu chamo uma plateia de homens, chamo 100 homens, para julgar, ó, esses 2 cidadãos estavam fazendo barulho à noite. Tá certo o que eles fizeram? Provavelmente eu vou ter 80 homens que vão falar assim, não, tá errado o que eles fizeram. Nós dormimos entre 9h30 e 10 horas da noite. 20 homens vão ter a característica notívaga e que vão fazer barulho à noite. E o que acontece com esse ser? Eu excluo ele da sociedade, eu crio limites para ele. Eu vou criando limites. Eu falo assim, tudo bem que você gosta de fazer barulho à noite, mas se você quiser fazer barulho à noite, você não vai fazer aqui no prédio, você vai fazer lá no meio do mato. Você concorda que você está excluindo esses seres não diurnos, notívagos, que gostam do barulho à noite, que gostam de ouvir uma TV alta à noite, que gostam de beber à noite, que gostam de papear à noite? Você está mantendo só os seres que são diurnos. Ok? Isso é uma regra social. Isso serve para muitas coisas, Gregor. Então, esse padrão abstrato do homem médio sempre coloca o homem médio com aquele dever de cautela, aquele dever de cuidado para a integração social com o outro. Isso é muito usado para a tipificação de crime. Então, de 10 homens que veem um acidente de carro, quantos descem para ajudar? 9 descem para ajudar. 1 não desce. Qual é o padrão do homem médio? Os 9, certo? Esse 1, ele está contrário à regra. Aí vai saber por que ele não desceu para ajudar. E tudo isso é uma questão de você entender como são criadas normas sociais. Geralmente, as normas sociais, elas são ditadas por uma cultura em que a maior parte das pessoas tem um hábito de agir de uma determinada forma. Certo? Elas fazem a coisa igual. E as pessoas que não fazem a coisa igual são marginalizadas. Elas saem daquela conduta social. E como é que isso acontece nas pessoas? Isso é passado de geração para geração. Então, quando a gente é pequenininho, você nasce no seio de uma família brasileira, você é uma bolinha de energia. Pensa assim. E aí você é uma bolinha de energia correndo pela grama, se sujando, fazendo bagunça. Aí, quando você volta com a tua roupa toda cheia de barro, a sua mãe olha para você e fala, e agora? Você sente automaticamente que o se sujar é impróprio. Que eu não vou ser o lindinho da mamãe quando eu estou me sujando. É isso mesmo. Aí eu pego o sentimento do sou impróprio e coloco numa sacolinha.
Aí você continua, você é pequenininho. Aí você começa a brincar com o priminho, com o amiguinho, com quem é que seja, e aí você morde o amiguinho. Você tem uma frustração que o amiguinho pegou o seu brinquedo, você morde o amiguinho. Ao invés de alguém ensinar você a lidar com a frustração, alguém vai chegar perto de você pequenininho, e vai gritar, isso é muito feio, você não deveria ter mordido o amiguinho, você não deveria ter feito isso. E aí você faz o quê com essa frustração? Joga na sacola, tá? Então você já tem na sacola a história da criança que não é mais a lindinha da mamãe, porque sujou inteira. E agora uma criança que está sendo altamente reprimida quando demonstra sua frustração. Você joga na sacola a frustração. E a que preço você está retendo essa frustração? Você é impotente perto de adultos que gritam com você. Você está jogando lá na sacola. Aí você vai crescendo, vai para a escolinha. Na escolinha, quando você sente raiva, você puxa o cabelo do amiguinho, morde o amiguinho. Aí vem a tia. Já não são mais os pais. Aí são as figuras representativas e hierárquicas superiores que vão te repreender. Joga na sacola, joga raiva na sacola também, né? Assim. Então, quando você for vai convivendo na escola e for se adaptando a essas normas sociais de bom convívio, e olha, elas não estão erradas, porque se a gente sai mordendo todo mundo na rua, realmente nós vamos ter um problema, nós não vamos evoluir. Né? Vai virar um bando de cachorro irracional que o outro ataca e eu mordo. E não é assim essa situação. Mas o que falta é você ensinar a lidar com a frustração. É você ensinar a lidar com a raiva. É você ensinar a sublimar esses sentimentos e não guardar na sacola. Aí o adolescente, ele começa a mudar o corpo, um processo de luto da infância, para um processo de reconhecimento de um novo corpo, de um corpo maduro. E aí a menina coloca uma roupa mais apertada. E aí você começa a xingar essa menina. Onde você vai com essa roupa? Por que você está mostrando o peito? Né? E essa menina faz o quê? Ela pega essa vergonha, esse tratamento, nossa, é feio mostrar meu corpo, joga na sacola. Joga na sacola. Você vira para um menino que já está ficando adolescente, que acha que conhece alguma coisa do mundo, e destrói ele na frente dos colegas. Fala, olha, você não presta, você não tem autoridade para sair, você não pode ficar em casa depois da meia-noite. Ridiculariza ele na frente dos outros amigos. O que esse menino faz? Se sente impotente. E toda a autoconfiança que ele está construindo, ele joga na sacola. Né? E o que acontece? Esse jogar nessa sacola, quando ele chegar na fase adulta, essa sacola está maior do que aquela esferinha de energia. E, obviamente, ele vai casar com uma pessoa que também tem uma sacola maior e só um pedacinho de energia. E é isso que vai acontecer. Então, você tem 2 quartinhos, duas metadinhas de energia, tentando configurar o mesmo espaço, tentando coabitar. Né? Com muitas coisas na sacola. Muitas coisas na sacola. E esse adulto, ele vai para a vida profissional com essas muitas coisas na sacola. Sim. E essa sacola, ela sempre fica escondida, ela sempre fica guardada, porque tem uma voz que fala claramente para você, se aquilo for exposto em sociedade, você não vai ser amado, você não vai ser querido, você não vai ser respeitado na sua individualidade e assim. O Freud, então vamos trazer o Freud. O Freud, ele queria explicar o funcionamento da mente humana, né? Então, para fazer essa explicação, em 1900, nós não tínhamos nem internet, ele criou espaços virtuais. Espaços virtuais na mente, não tem um local específico em que fica isso no cérebro.
tá? E ele chama de primeira tópica, e ele vai chamar esse corpo de desejos. O que é esse corpo de desejos? Aquela esferinha que está correndo, aí tem uma frustração, morde o amiguinho, tem raiva, puxa o cabelo. Esse corpo cheio de energia e vitalidade, que está se defendendo o seu corpo físico do meio, ele chama de id. São os meus desejos, certo? Onde está isso? É um espaço virtual na sua cabeça. Aí, essa parte que o id está tentando realizar é o ego, sou eu mesmo, né? Então, o id, quando ele usa o meu corpo para interagir no mundo, ele vai manifestar desejo. E aí, você quer ver uma coisa muito comum que acontecia? A gente saía com os nossos pais quando eram pequenos, pelo menos eu saía com os meus, né? E me levava, por exemplo, na cabeleireira. E a minha mãe estava lá se arrumando e eu estava esperando ela na cabeleireira. E era um tempo grande, né? Para uma criança, era um tempo bem grande. E para eu ficar quieta, tinha um baleiro, eu lembro até hoje, Grego, tinha um baleiro na cabeleireira que rodava e era cheio de balinha. Então, para eu ficar quieta, me era dado bala. Você já percebeu que às vezes a gente está numa determinada reunião, está numa convenção, e a gente não quer ficar falando? A gente coloca a coisa na boca? Inconscientemente a gente faz isso. Você vai colocando coisa na boca. Por quê? O que aconteceu? Isso está lá no id. O id está escondido, está guardado, está na escola. Muitos vícios começam assim, como você falou. Opa, você cigarro, né? Ou a bebida, né? Todos os vícios eles começam assim. Eles começam de coisas numa sacola com um potencial de ação, que é esse desejo do id, que é essa energia, que é essa força, com esse bloqueio que é sofrido pela essa ambientação, né? E aí você introjeta isso. E aí, quando você começa a criar uma personalidade, que é por volta dos 6, 7 anos, você cria um negócio chamado superego. O que é esse superego? Tem muita gente que fala, entende ele, uma voz falou comigo. Já ouviu uma voz falar com você? O superego é aquela voz que vai falar assim: olha, Gregor, não é para falar que você está com raiva do amiguinho agora, não. Isso aí ninguém vai aceitar. Ah, você vai dirigir nessa velocidade, você vai bater o carro, morrer, ficar tetraplégico, paralítico. Esse é o superego. O superego são várias vozes que você ouviu e que... Essa voz é o superego. Esse anjo da guarda, esse ser é o superego. Né? Então, ele vai falar, ele vai te dar bronca. Né? Ele vai falar assim, você não está percebendo, você está comendo demais, você vai infartar, você vai ter problema, para de comer isso tem muita gordura. De onde ele tira essa informação? De onde ele tirou essa informação? Vamos dizer. De tudo que você ouve dos outros e finge não ouvir. Tá. Ele está guardando. Tá. Então, provavelmente, quando você era pequeno, tua mãe está